Sérgio Boccagi, boa Boa tarde, tarde. Boccagi. Bom, vamos começar falando do Botafogo, aí que tá lutando contra o rebaixamento, né, Boccagi? E esse empate aí, No hein? sufoco. A rodada toda foi boa para o Botafogo, pelo menos até a hora que ele entrou em campo. Os adversários mais próximos ali haviam perdido. O Botafogo entrou em campo podendo sair da zona do rebaixamento. Dependia de uma vitória do Cruzeiro sobre o Vitória em Salvador, o que acabou acontecendo. Mas aí o Botafogo Tudo a não fez o favor, dele. faltou só o Botafogo. Pois é, só faltou ele fazer a parte dele. O Sport ainda saiu na frente, o Botafogo num gol de falta que a barreira abriu, conseguiu o empate. O Botafogo subiu 2 posições na tabela, agora é o 17º, mas continua na zona do rebaixamento ainda. E Não essa era o que a invasão também torcida dos queria. torcedores ao treino também, isso não ajuda, mas, né, mas Boccagi? os torcedores foram lá para dar apoio ao time. Né? E acaba que houve uma confusão com o jogador do Botafogo, Carlos Alberto, que não entendeu muito bem qual era a postura da torcida e acabou tendo uma confusão. Mas o objetivo da torcida era exatamente dizer que estava apoiando o grupo que ficou. Mas não foi bem entendida essa parte da torcida e teve um tumulto lá, mas eu acho que o torcedor vai apoiar o time nessa reta final. A partir de quarta-feira faltam 9 jogos, são 27 pontos em disputa ainda. Dá para recuperar. Boccagi, o Fluminense o único que venceu, né? O Fluminense venceu no sufoco, né? O placar de 4-2 não mostra exatamente o que aconteceu. É bem verdade que o Fluminense jogou melhor que o Criciúma, mas o Criciúma fez 1-0, teve um gol mal anulado, poderia ter sido o segundo gol do Criciúma, teve um gol ainda que o árbitro marcou uma falta que não houve, mas acaba que depois, com a volta do Walter, o Walter teve boa participação, um gordinho que nem chuteira calçava quando estava no banco de reservas, fez um gol, deu passe para 2 e o Fluminense acabou vencendo. Mas continua ainda a 5 pontos de distância do G4, porque ao contrário do Botafogo, os resultados não foram bons para o Fluminense, inclusive com a vitória do Corinthians sobre o Internacional lá no Rio Grande do Sul. Agora o Flamengo acabou perdendo de 2-1 de virada, né, Mas Boccagi? era um resultado, se você colocasse no papel antes da bola rolar, era um resultado que previsto até, o Flamengo perder para o Atlético do Paraná. Não eram pontos considerados contáveis nessa fuga do Flamengo contra o rebaixamento. Ainda saiu na frente, poderia, claro, ter mantido a vantagem, mas o time ontem jogou muito mal e fez por merecer a derrota. De qualquer forma, o Flamengo, pelos resultados da rodada que ajudaram o Botafogo, ajudaram também o Flamengo. Porque se o Flamengo perdeu 2 posições na tabela, não faz diferença. O que importa é que manteve 7 pontos de distância para a zona do rebaixamento. Isso foi o mais importante para o Flamengo. Agora, Boccagi, o Vasco, quando a gente espera que o Vasco vá subir, vai ficar lá no topo da tabela. É a mesma situação, o Vasco não consegue chegar. O engraçado foi o Joel Santana no final do jogo dizer que o que atrapalhou o Vasco foi o gol do Santa Cruz. Ora, lógico, um fez gol, o Vasco não fez. O Santa Cruz acabou vencendo o jogo. O Vasco pelo menos se manteve no G4, está a 4 pontos de diferença do Ceará, que é o mais importante. O Vasco ser campeão ou não faz diferença. O que o Vasco precisa é garantir a classificação para a Série A e está conseguindo. Ok, Boccagi, obrigada. Obrigado a você.